na questão ali da onde ela estava, na circunstância, ela era presa. Sim. Ela era escrava. Sim. Mas em sua alma, ela era livre. Porque só pessoas livres estão dispostas, né, a compartilhar a compaixão. Ela estava, beleza, tem que servir aqui, vamos lá. Sim. Muitas vezes esse é o nosso contexto. Tá. Nós estamos em lugares, em circunstâncias, que nós precisamos compreender que há um propósito. Tá. Aonde quer que o Senhor nos coloque, há um propósito. Ainda que a gente fale, estou me sentindo presa aqui. Mas se o Senhor não te orientou, vá, você não vai. Bem-vindos ao Cá Entre Nós. Eu já falei várias vezes, mas eu não me canso de repetir. São tantas mulheres tão inspiradoras, a gente está aprendendo tanto, que eu preciso começar esse podcast dizendo, você não pode perder os episódios desse podcast. Você está salvando, guardando, enviando para seus amigos, manda para todo mundo. Vai lá, despretensiosamente, vai disparando. E hoje nós estamos aqui com a Ludmila. Eu sou suspeita de falar da Ludmila, tá? Porque eu vi pequenininha, eu vi crescendo, cada ranço, mal-humorada. Deus me livre, a líder de adolescentes, dava cada carcadela, eu vi crescendo, vi aí, olha, aqui, tá comigo nesse podcast. Muito obrigada, Lud, por vir. Eu que agradeço o convite. E nós vamos falar de uma pessoa muito... Mas antes de falar, olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando, salvando, mandando likes, mandando comentários, porque agora a gente já consegue pagar o café. Quanto tempo eu... Aí, ó, se chegar a... Quantos likes para eu poder cantar uma música inteira aqui no podcast? 100 likes? 100 likes eu vou cantar para vocês aqui. 100 Meu likes. Deus. Eu vou cantar uma música... Ó, quem me conhece sabe, eu sempre sonhei pro louvor. Deus sabe. Não, Deus sabe que se eu cantar... Deus sabe. Natália tá me assistindo, eu tenho certeza. Natália, me defenda, diz que eu canto, tá? E aí, chegou a 100 likes. A gente já tá conseguindo pagar o café, glorificado seja o nome do Senhor. Mas chegou em 100 likes, eu canto uma música inteirinha aqui para vocês, tá? Para vocês verem. Olha, eu fiz até aula de música, você sabia? É mesmo? Eu fiz 2 aulas de música. Ah, Na primeira, cancelaram a segunda. Não importa. tá entendido. Não importa. Foi Começamos previsto. bem, né? Começamos a cancelar. Sua carreira. Sim, eu quero café. Agora a gente já pode ter exigido. Sacada café, gente. Café, senhora? Sim, muito obrigada. Vou fingir costume, tá? Não vou dormir. Com certeza. Não vou dormir, você sabe, né, vô? Pois, vocês estão me ouvindo que horas esse podcast, hein? De manhã, de noitinha? Coloca nos comentários, à noite. Bom proveito, menina. Obrigada. Obrigado. De manhã, de tardinha, só consigo ouvir quando dá, não tem problema, desde que você ouça, tá? E a nossa convidada, Lud, vai falar de uma mulher da Bíblia, uma menina, né? Uma jovem. Uma jovem, a escrava de Naamã. É com você, gatinha. Vamos lá, né? A gente está falando de uma jovem. Então, digamos que, assim como eu, assim como Isso. você... Isso, jovem. Desculpa, vou abrir um parênteses aqui. Teve um episódio do podcast que eu falei que tinha 20 anos de idade. 20 anos marca 22. 22. É verdade. Eu tenho 22 anos de idade. Nós não somos nova criatura, nós nascemos de novo nas águas do batismo. Das águas do batismo para cá, conta 22. Uau! Entendeu? Peguei. Quantos anos você tem? Pegou a referência? Quantos anos você Peguei. tem, Lud? Eu tenho 14. Nossa, que novinha! Escrava de Naamã. Olha que linda. Bora lá. Vai, vambora. Vamos lá, então. Escrava de Naamã. Ela era uma jovem, né? Começando pelo contexto, da Tá. gente entender como ela chegou a ser essa escrava. Tá. Eu gosto do termo serva. Então, Tá. vamos utilizar o termo serva. Beleza. Então, Naamã, ele era um grande general do exército da Síria. Então, quando ele vai batalhar, né, ele vai ali batalhar com o povo de Israel, Tá. ele vence e ele leva algumas pessoas como escravos, mesmo para a Síria. Despojo de guerra. Ela é uma Basicamente. propriedade, virou. E ela passa a ser uma serva da esposa de Naamã. Tá. Então, ali, ela era uma jovem, então, menos de 20 anos, certeza. Menos então, de quando 20. fala jovem, a gente já entende ali na casa do... Pode ter 12, pode ter 15. 13, 15. Adolescência. Exatamente. Vamos pensar numa adolescente. Ah, legal. Você tá me assistindo? É adolescente? Você tá ouvindo? Se você for adolescente, tá vendo como Deus faz? Deus prepara tudo. Deus tá incrível, falando né? com você. Exato. Porque nós somos mulheres, né? Independente da idade. Exato. Então, ali nós vemos ela iniciando, conta bem, de forma bem sucinta, né?
que ela era uma serva da esposa de Naamã. Tá. Naamã era um general, era um homem poderoso, uma família influente, porém ele tinha um problema, ele tinha lepra. Então, lepra naquela época era uma doença de cunho social, você era afastado de forma social, cultural. Então, era aquilo, você tem lepra, você não deveria fazer parte disso aqui. Rapidinho, ela teve acesso a Naamã, então. Sim. Ela corria riscos pra caramba. Aí a gente já começa a ver a mão de Deus. É mesmo. Ela não foi contaminada. Cara, é mesmo. Já porque... começamos por aí, porque Deus ele trabalha nos detalhes. Eita. Ela não é contaminada pela lepra de Naamã. Mesmo convivendo na mesma casa com ele, mesmo servindo muitas vezes ele ali, né? Pensa num banquete, ela está servindo ele, está tendo contato com ele, mesmo assim ela não é contaminada. Olha que emblemático. Deus ele faz Exatamente. isso, né? Nos poupa no meio do caos, né? No meio da guerra, no meio da escravização, Deus nos poupa. Exatamente, exatamente. Então a gente vê, né, ela servindo ali, ela faz parte da rotina, né, da família. Ela vê aquela pressão que a família tinha. Eles eram poderosos. Só que o poder deles não dava direito a eles comprarem a cura. Olha que incrível. Pra gente ver que o poder, às vezes, não é o que a gente precisa de fato. Exato. Né? Não é o suficiente, muitas vezes. Sim. Então, ali, a representação dela naquela casa era para ser resposta. Ah, tá. Lembrou um pouco de José, né? Muito parecido. Né, uma Os vibe de contextos. José, sabe? José indo lá para casa de Potifar, sofreu, foi preso, mas ele precisava ir para lá. Ele precisava estar lá, assim como ela. Né? Então, por isso que eu falo dessa questão, ela era uma escrava, né? Ela foi pega dali da vida, do contexto dela. Ela não via mais família, não tinha o WhatsApp, né? Para mandar, tô bem, gente, tá tudo mesmo, tranquilo aqui. Zero WhatsApps. Não, era zero Uma adolescente sem WhatsApp, Pensa! Ih, tadinha. Aí não dá. Tá. Então, ali o contexto dela era viver a rotina deles. Mas ainda assim, ela não se esqueceu das origens dela. Menina, você sabe aquele meme que a pessoa tá falando e vai abrindo o cérebro da pessoa? Tem até uma musiquinha. Cara, eu nunca tinha pensado em propósito. Eu só pensava no ranço. Eu não vou mentir. Sim! Eu não falaria nada. Eu ficava assim, leproso, fica aí. Me tirando da minha cara. Eu não vou mentir. Sou de carne. Exato. Exatamente. Eu acho que todo mundo que lê, a primeira sensação que você tem é, como assim, cara? Você devia morrer mesmo. Do nada. Né? Vai lá, isso, tô te vendo, hein? Tchau. Exatamente. Não. Então, ali no contexto dela, a gente não sabe os pensamentos, obviamente. A Bíblia não fala desses detalhes. Não. Mas a gente vê pelo posicionamento dela. Então, como eu falei, ela fazia parte da rotina deles. Ainda que ela estava naquele lugar, ela não foi contaminada. Ali a gente em todos os sentidos, as né? mãos de Deus. Exato. Tanto física quanto espiritualmente. Espiritual. Exato. Por quê? Porque ela lembrava de onde ela veio, ela sabia das origens dela. Tanto que, a um determinado momento, ela olha para sua senhora e fala, eu conheço alguém que pode entregar a cura para ele. E ali ela já deposita o quê? A esperança. Porque aquilo não era uma preocupação somente de Naamã, era uma preocupação da família. E Naamã estava meio desesperado, né? Porque você pega uma mulher cativa e dá ouvidos, uma menina, e dá ouvidos, tipo, ele estava muito desesperado. Ele estava num... Como eu falei, o poder não era o suficiente. Ele tinha Entendi. um grande cargo, uma grande posição. Mas né? isso não quando a gente olhava para a lepra, a situação da lepra, ele estava impossibilitado de qualquer coisa. Porque a lepra levava à morte. Sim. Então, isolamento. Exato. Tá. Então, até então, o povo sírio, né, no contexto que a gente via ali, ninguém estava tendo essa mesma ação se fosse uma pessoa comum da sociedade com lepra, entende? Ele tinha um grande cargo. Então, assim, você vai para a batalha com ele, você pode voltar leproso também. Era o risco que você corria. Tá. E assim, a quantidade de pessoas do convívio dela que ele exterminou também, né? Você está entendendo? É uma vibe muito louca essa escrava de Naamã. Por que eu gosto da escrava de Naamã? Porque é uma vibe muito louca, cara. Porque ele atacou o povo, levou o que ele achou que deveria trazer, mas o restante ele foi exterminando, matando. Não aniquilou. Deus tem promessa no povo, mas muita gente, assim, do cenário... Do contexto. Talvez, agora é uma fala minha, né? Não me debrucei 100% nisso, mas... Boa parte da família dela, então, porque ela estava só. Cadê o resto da família dela? Exato.
Eita, mas ela... E tão jovem e tão posicionada, cara. Bem posicionada. Lembra você, sabia? Obrigada. Tão jovem, tão posicionada. Sério, nenenzinha? Sim. Desculpa. Sério, Lude? Tão Faz jovem, todo sentido. posicionada, desde sempre. Assim, eu conheci você era pequena aí. Sim. Desde sempre você teve suas convicções, suas posições. Sim. Sempre teve ali as suas falas, né? Polêmicas ou não. O Polêmicas Senhor ou não. foi trabalhando. Amém. Né? Obrigado, Senhor. Né? Vai lapidando. Descascando a cana, né? Pra ficar mais doce. Ô, Jeová. Exatamente. Sim, né? Faz todo sentido. E aí, então, a gente vê ela dando essa esperança, né, pra esposa de Naamã. Falando, eu conheço alguém que pode curá-lo. Tá. Está lá em Israel. Opa, é um profeta de lá. Só que ali, como eu falei, é um posicionamento que ela tem. E como você falou, eles estavam desesperados. É. Eles tinham o cargo deles, eles tinham todo um contexto de serem superiores, mas ainda assim eles ouviram uma serva. Ouviram. Tava numa situação que, assim, sabe esses remédios que vendem, hein? Toma isso que vai dar certo. A pessoa compra. A pessoa começa a tomar até... eu acho que isso aqui está fazendo efeito. É, no desespero mesmo, acho que Pelo Naamã. desespero. Sim. Então, ele não tinha autoridade, né, de ir até Israel já e resolver isso. Então, ele vai até o rei da Síria. Então, pede essa autorização. O rei autoriza, porque o rei também conhecia o desespero dele. Caramba. Ele era o melhor general. Não podia perder ele, não. Ele não podia morrer. Não era uma pessoa... Você entende? Então, o Convencional. contexto, até mesmo da vitória dele, né, contra todas as batalhas que eles travavam, a Síria tinha vitória porque o Senhor permitia. Tá, sim. Isso é Ou fato. seja- Até nesse caso. Sim. Foi a própria mão de Deus mesmo se movendo. Exatamente. Então, a gente vê que, nesse contexto, ele estava procurando uma solução. Né? E ela apresenta uma solução. Como eu falei, ela não esqueceu de onde ela veio. Ela poderia ser o mais jovem que fosse. Ela lembrava de algo, né? Tinha algo que estava penetrado no coração dela. Então, o rei autoriza que ele vá, e ele vai até lá. Então, ele vai até Israel, fala com o rei de Israel, e o rei de Israel já fica assim, como assim, eu? Eu não tenho poder de curar, não tenho poder nem de vida nem de morte, como assim? Né? E aí ele fica com medo, ele vai ficar com medo da situação, porque ele acha que ele está lá para guerrear. Sim, né? uma estratégia de guerra, tipo, do nada. Do nada você aparece aqui falando que alguém mandou você aqui. Conte-me mais. Me conta, né? Então, a gente percebe que, nesse contexto todo, Eliseu, que era o profeta da época, fica sabendo, né? Opa, ele veio e trouxe alguém com ele, mais gente com ele, e o rei está desesperado por lá. E ele pergunta pro rei, por que você está com medo? Né? Mande que ele venha até mim. E eu vou abrir outro parênteses aqui, gente. Eu, quando li, assim, na minha inocência, quando eu era mais jovem, eu lia esse texto e pensava, Eliseu sacaneou. Naamã. Vai lá naquele rio sujo ali. Eu adoro essa parte. Porque Eliseu poderia ter dito, jogue 7 vezes água na sua cabeça, porque não é a água. Não era água. Era o rei da glória, o todo-poderoso, o senhor dos senhores. Então, poderia ser água, poderia ser a botija. Vai lá. Eu, na minha inocência, simplicidade, pensava, mano, você sacaneou, vai lá, mergulha na água lá. E aí, justamente nisso, eu pensava muito nisso, por conta da escrava, eu já pensava, tá sacaneando também. E ele desce por causa do rio, né? Eu falei, caramba, tanto rio limpo. Tanto lugar. Tá. E esse é um questionamento que ele faz, né? Então, ele vai até Eliseu, que era o profeta da época, e quando ele chega lá, o profeta nem sai. Pensa assim, sabe quando aquela pessoa inconveniente bate na sua porta? Sim. Do nada. Sim, tem não café? mandou um WhatsApp antes, avisando Não. que vinha. Tem café? Faça um café pra mim que eu tô precisando de Mais você. ou menos isso. Sim. Então, Eliseu manda que um servo desça e faça a orientação para ele. Nossa, gente, isso aí eu acho brilhante, assim. Ai, Você não é poderoso? até nisso eu vejo Deus, né? Tipo, eu sei que você tem alta patente na Síria, mas aqui quem manda é o... Rei dos reis. Isso é uma Senhores, lição senhores. pra vida. É uma lição pra vida. Primeiro, a relação do posicionamento de uma menina tão jovem. Sim. Não se esquecer, né? Então, não é por conta da sua idade que a sua fé não precisa ser estabelecida. Exatamente. Não é por conta da idade e nem o cenário que você está vivendo. Porque tem muitas meninas que passam por situações bem críticas na sua Sim. vida. Uma história, uma trajetória de tristeza, de dor, uma família desestruturada, um cenário caótico, não tanto quanto o dela, né? Exato. Mas aí ela consegue entender
que mesmo assim, mesmo num cenário caótico, mesmo com as probabilidades sendo contrárias a Havia um ela, propósito. ela viveu um propósito e a fé dela estava fundamentada. É a melhor parte. É melhor, parece José mesmo, né? Assim, vai Tá ver vendo? José? Sim, Sei não, acho que eles são amigos no Whats. eu acho que sim. Tem amigos no Whats? Né? E aí, então, a gente vê Eliseu fazendo essa orientação através de um servo, e ele fica indignado. Não pode ser no melhor rio, da água mais limpa. Por que o cara não desceu para falar comigo? Que absurdo. Como assim? Olha para mim. Ele não olha quer quem eu falar sou. comigo, né? Gente, Mas é o contexto, né, da gente ver essa questão mesmo, do poder. Então, quem reina ali é o Senhor. sim. Então, a orientação que você tem, você pode desprezar ou você pode ir lá e acatar, obedecer. E ele, de imediato, ele não obedece, ele não acata. Porque a indignação dele é por que, que o profeta não veio falar comigo? Não, e esse profeta Eliseu, assim, não vamos falar de Eliseu, né? Devia ter um podcast de homens, Só porque dele, ia ficar muito bom. Eliseu, ele é uma figura, eu gosto demais, porque ele é uma figura muito eu também. Não vou nem descer escada. Não quero. Quero. Sim. Então, a gente vê esse contexto e ele fala que não. Só que quem o convence é um servo que foi com ele, na comitiva. Caramba. Sabe-se lá de onde veio esse servo também, né? Entende? Todo mundo ali, nesse contexto, a gente vê pessoas sendo usadas. Tá. Pessoas sendo usadas. Então, ele é convencido em ir fazer os 7 mergulhos, né? Porque um dos servos falou para ele, não é melhor que você faça o que o profeta te orientou? Na dúvida, né? Na dúvida. E aí é onde ele vai. E ele é curado. Tá. Cara. Porque ele queria... Não pode ser o rio mais bonito que tem na Síria. Poxa, podia. Não pode né? ser o melhor, né? Podia, né? Assim. E ali a gente vê ele falando, não, tem que ser no Jordão. Então ele Sim. vai para o Jordão. Então, nesse contexto todo, algo muito importante, ele é curado. E ali ele saiu da Síria procurando pela cura e ele volta curado. Ele volta como um crente, né? Ele volta. Ele fica empolgado, né? Curou. Lógico, gente. O cara tava Até com eu. lepra aleatória. Doa lepra aleatória. Como é que se pega lepra aleatória? Ele pega. Não faço ideia. Não, Eu não acho se que pega. lepra não é aleatória, gente. Não, lepra não é aleatória. Ainda mais naquela época, né? Então. Misericórdia. Tá. Então, ali a gente vê ele sendo curado, né? Então, ele volta para a Síria. E um ponto muito importante. Não tem na história, no contexto, que ele libertou essa jovem. Ixi, é mesmo. Ou seja, ela dá toda a orientação sem a garantia que ela seria liberta. Ixi. Mas ela, na questão ali da onde ela estava, na circunstância, ela era presa. Sim. Ela era escrava. Sim. Mas em sua alma, ela era livre. Porque tá. só pessoas livres estão dispostas, né, a compartilhar a compaixão. É verdade. Ela é muito lindinha, ela. Ela era livre. Ela era livre. Ela estava, beleza, tem que servir aqui, vamos lá. Sim. Muitas vezes esse é o nosso contexto. Tá. Nós estamos em lugares, em circunstâncias, que nós precisamos compreender que há um propósito. Tá. Aonde quer que o Senhor nos coloque, há um propósito. Ainda que a gente fale, estou me sentindo presa aqui. Mas se o Senhor não te orientou, vá, você não vai. Eu continuo ali servindo, fazendo o que tem que ser feito. Com a minha fé fundamentada. Exato, por isso que eu falei da questão de não considerar escrava, mas sim serva. Ela entendia essa posição de serva. Tá. Ela estava servindo o Senhor dela. Sem Onde garantia Exato. nenhuma. Onde ela Assim estava. como o nosso Senhor. Ele nos serviu sem garantia nenhuma. Nós somos bem pecadores mesmo. Entendeu? Não, eu nem tanto. Não é dá pastor pra colocar. Maurício. Não é pastor Maurício. Eu sou uma ovelha. Eu estou tentando o tempo todo aqui, né, vigiar. Então a gente vê esse contexto, né, dela servindo. Ela era livre. Tá. Então ela entendia isso. Outro ponto era essa questão da compaixão. Ela tinha uma compaixão muito grande. Ela tinha. Eu tô falando para você, gente, você tá me assistindo aqui. Você tá lá, na casa do cara que te escravizou. Tá servindo a ele aleatoriamente. Tá nas suas mãos. Gente, é muita intimidade com Deus, é muita fé fundamentada ali no rei, de você fazer o que tem que ser feito, mesmo sem querer. Cara, como é que você faz o que você quer? É só adulto. É o adulto. Aí você pensa, não, mas como é que pode? Tem que ser, só pode ser um adulto, então, porque para chegar nesse nível de maturidade... Maturidade espiritual. Sim. É o que a gente vê nela. Independente da idade, né? Como a gente falou. Sim. E assim, vou abrir outro parênteses, assim. Ela poderia simplesmente ter dito, né? Não,
Eu sei como, mas não vou Eu te sei falar. como. Gente, isso aí é vida prática. A gente está aqui no dia a dia. Às vezes a gente tem a resposta para a cura do coração de alguém. E essa resposta é A Jesus gente acaba Cristo. ocultando isso, né? Olha que A loucura. gente pega para nós, assim, né? A linha, o pipa e Exatamente. pina para nós, né? Mesmo que as pessoas nos oprimam, nos ofendam, a gente acaba, né, tendo que fazer o que tem que ser feito mesmo. Exatamente. Que isso é a maturidade espiritual, né? Se É. a gente sabe aonde está a fonte, a gente precisa apresentar essa fonte para outras pessoas. E a gente peca muito nisso. Ah, sim. Onde é que está a nossa fonte? A nossa fonte está onde? A resposta, né, para a nossa alma. Ó, mulher, você tem resposta para alguém hoje. Dispara esse Exato. podcast. É resposta para a vida de alguém. Gente, é resposta para a vida de alguém. Quantas vezes eu já fui edificada? Uma vez me mandaram no WhatsApp Ai, foi uma brincadeira boba que me mandaram, mas Deus falou tanto comigo. Por quê? Porque às vezes é exatamente que só precisava da disposição do coração de alguém de fazer isso aqui, ó. De fazer isso aqui, nos disparar. De enviar, né? Sim. E outro ponto muito importante, se Deus ele não faz na sua vida, ele pode fazer através de você. Ah, é. Sim. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar com isso muito claro na nossa mente. Ah. Talvez ele não faça na minha vida, na circunstância que eu estou agora, mas ele pode me usar, ou seja, fazer através de mim. Sim. E nisso também nós precisamos nos alegrar. É verdade. Ver a transformação da vida de alguém. Um apóstolo Paulo fez muito, né? Ele preso, edificava vidas e mandava cartas para as igrejas para dar uma base, um alicerce mesmo numa situação tenebrosa. Que ele estava. Vou abrir outro parênteses aqui, rapidinho. Imagina Naamã mergulhando a primeira vez. Ai, que fedor esse rio. Segunda vez, ai, não vai dar certo. Terceira vez, ele estava realmente desesperado. Tava. Ele estava no fim, assim. No fim, não, né? Ele não estava morrendo. Tava no caminho. Ele estava chegando na morte, né? Ele estava, porque mergulhar 7 vezes, até nisso eu vejo Deus. Para ver a perseverança. De continuar e ver ele fazendo a transformação. Às Ele vezes poderia mergulhar uma vez, voltar lá, falar pro profeta, não deu certo não. mentir, é aleatório. Me fez colocar no rio Tietê. Vocês me meteram no rio Tietê, aleatório, nem foi na fonte. Ai, não deu certo. Nem foi na fonte, e é uma crise moral. É uma crise moral muito cedo que ela passou. Sim. Exatamente. É muito cedo para ter crises morais. Loucura, né? Na teoria. Mas Sim. na prática, né? É o evangelho de Jesus puro e simples. Simples, simples, simples. Tá bom. Ok. Eu tenho um cá entre nós aqui, bem adaptado à escrava de Naamã. Bora. Mas antes de vir para esse cá para nós e bate-papo que vai ser bem legalzinho mesmo, de forma prática, a escrava de Naamã, eu estou aí na minha casa, eu estou cuidando das minhas coisas, eu estou para tomar decisões no trabalho, eu estou para tomar decisões na minha vida, eu aplico de forma efetiva com a escrava de Naamã. Vamos lá. A fé. Tá. A fé é um ponto importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Então a gente não agrada a Deus se a gente não tiver essa fé. E é uma fé alicerçada. Eu Tá. posso ter fé em mim mesma. É. Só que no mesmo dia eu posso deixar de ter essa fé. Eu tenho fé em mim de manhã, quando à noitinha eu desisti. Entendeu? Olhei pro meu checklist, vi que não fez tudo. Checklist, migues, olha só. Que fé é essa, né? Tá alicerçada onde? Mim mesmo não vai furar. Então, essa fé dela, Tá. né, a mensagem. Aqui, nós vamos ver na Bíblia que não tem o nome dela. Ela não tinha um nome, mas ela tinha uma mensagem. Então, na nossa rotina, a gente precisa lembrar que o mais importante não é que as pessoas lembrem o nosso nome. Aonde quer que nós estejamos. As pessoas não precisam lembrar do nosso nome, e sim da mensagem que a gente deixou ali. Caramba, verdade. Pega o contexto dela. Não era um cenário bom para ninguém. Pra ninguém. Para ninguém. Mas, mesmo assim, ela tinha uma mensagem. Tá Ela bom. jamais seria esquecida naquele contexto. Tá. E a submissão. Ela sabia, né, o Senhor que ela servia. Ela sabia o Deus que ela servia. Amém. Que ele tinha essa cura disponível. Como eu falei, talvez o Senhor ainda não estivesse ali para fazer na vida dela.
mas poderia utilizar, né, da vida dela, ou seja, através da vida dela, para abençoar outras pessoas. E é nesse lugar que a gente precisa também falar, eu vejo Deus. Sim. Porque às vezes nos falta fé para falar, gente, mas eu tô nesse buraco, como assim? Do Neida. Se alguém me disser que foi Deus que me colocou aqui, eu não Eu acredito. vou acreditar, não. Do Mas o Neida. Senhor, ele movimenta, né, as coisas. E há um propósito em todas as coisas. Verdade. Então é nisso que a gente precisa se apegar. Amém. Vamos lá, cá entre nós. Bora. Cá entre nós, estilo escrava de Naamã. Vamos lá. Você acha que a escrava de Naamã, dentro dessa perspectiva toda aí, ela ia trabalhar com banco de horas ou ela seria uma empreendedora? Eu acho que uma empreendedora. Ela seria uma empreendedora? Eu acho. Sim. Ela tá. tinha o potencial para. Ela tinha, né? Assim, visão, clareza, Sim. disciplina, organização mental. Exato. Tá. Tá bom. Você acha que ela fala até ser ouvida ou é uma pessoa que espera o momento dela? Ela espera o momento dela. Não é uma Não. pessoa... Ela não. Eita, leproso, hein, aleatório? Eita! Que você tá se coçando, Não, ela espera o momento certo. se coçando Ela aí, poderia Naamã? ter dito isso em uma grande festa, no meio de mesmo? várias pessoas. Não, ela chama a sua senhora, que era com quem ela tinha contato, né? Ela era bem E discreta, ela então. faz orientação. Tá se coçando aí, né? Tô vendo essas feridas aí, tudo aberto. Jesus, misericórdia. Você acha que o primeiro salário dela, mesmo, né? Na situação que Na ela situação, estava. pô, ela compraria um Vans ou um Nike? Um Nike é bem mais confortável. Ah, é, né? Ai, gente, Ela era misericórdia. serva, só Deus sabe quantas horas ela trabalhava de pé. É. O Vans, ele é bonito. Mas não é o- confortável. Fica a dica. Exato. Fica a Pega a dica. referência. Pega a referência. Agora, a escrava de Naamã nos contextos de hoje. Ela prefere um patrão legal, mas que te dá muitas coisas para fazer, ou ela prefere um patrão bravo que foca no básico? Acho que um patrão legal. Naamã era legal, será? Eu acho que sim. Tanto que ela servia a esposa. Então fica muito difícil da gente entender essa questão, se ela tinha realmente acesso, né? Se ele já não Naamã. estava isolado, né? Exato. São informações Cara. que a gente não tem. Entendi. Então ela ia preferir um patrão, Um legal. um legal, Um legal. que enche ela de serviço. Por Sim. isso o Nike. Se ela tem um Nike, Entendi. Tá comprando Nike aí. cuidado, Entendi. irmãos. Muitíssimo obrigado, Lud. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado mesmo. Essa escrava de Naamã é muito densa. Sim. Tem pessoas que esquivam dessa conversa justamente porque não é uma história de alguém como a gente tratou de Ruth, que teve começo ruim e terminou bom. A gente sabe que ela continuou escrava. Sim. Mas ela continuou servindo a um propósito que era do Senhor. Exatamente. Então, é uma mulher que as pessoas dão uma esquivada mesmo nela. Mas como Deus nos ensina, né? Ele trabalha nos detalhes. Sim, trabalha. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu amei te receber aqui. O nosso tintim. Tintim de ó. café, gente. Agora a gente é patrocinado. Vocês sabiam? Muito bom. Não se esqueçam de continuar mantendo esse café, esse copo de Um café like cheio. com café. Um like, um café, 100 curtidas. Eu falei curtida? 100 curtidas? 100 likes. 100 likes. Eu canto uma música inteira aqui pra vocês, ó, a capela. 101, gente. Vamos lá. 101, só pra eu não cantar, 1000 likes. Vai dar 1000 likes só pra povo me ver cantando. Meu marido vai entrar em vários perfis. Gente, parem. Parem que ela vai cantar, parem. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar, de enviar para algum amigo. Coloca nos comentários o que você achou. Coloca também sugestões de mulheres para a gente colocar essas aqui contra a parede, dar umas trucadas nelas. Tem umas mulheres na Bíblia aí que... escrava de Naamã é uma delas. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. E as pessoas você vai enviar também, tá bom? Muito obrigado, Obrigada. Lud.